Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao curso de Sistema Único de Saúde do Brasil, em exercícios. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora de nosso país. Amados meus, nós já tivemos as aulas teóricas, né, que são aquelas aulas que estão gratuitas lá no YouTube. Você também encontra o link para elas aqui nessa plataforma. Ahn, e agora nós vamos então responder as questões pertinentes a esses assuntos, né? Nós já começamos, respondemos lá as questões pertinentes à história da saúde pública no Brasil, e agora, seguindo a mesma ordem lá das aulas teóricas, nós vamos responder agora às questões de determinantes sociais de saúde. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Olha lá. Questão 1 fala assim: a história do conceito de determinantes sociais da saúde, que teve forte influência no Brasil na segunda reforma sanitária, década de 70, que consequentemente levou à instituição do Sistema Único de Saúde, tem como principal marco. Então vamos ver o comando. Está falando dos determinantes sociais, está dizendo que foi influenciada pela segunda reforma sanitária, que foi da década de 70, aquele movimento, né, social que vai ajudar na criação do Sistema Único de Saúde. Está correto. Está falando que essa reforma que levou ao Sistema Único de Saúde teve como marco, letra A Conferência de Alma-Ata no Cazaquistão em 1978. Letra B, a 8ª Conferência Nacional em Saúde. Letra C, a criação do Ministério da Saúde. E letra D, a promulgação da Constituição Federal. Preste atenção que aqui a gente gera alguns problemas na hora da prova. Então vamos devagar, ó. Primeiro ele cita aqui a criação do Ministério da Saúde. Aqui está fora, você já sabe que o primeiro Ministério da Saúde vai ser criado o Ministério da Saúde e Educação, junto lá no governo Vargas, então está fora. E aí fica essas outras duas aqui, essas outras três. Essas três podem gerar dúvida na hora da prova. Então, ó, a história do conceito de determinantes, que teve forte influência no Brasil, a partir da segunda reforma sanitária, que consequentemente levou à instituição do Sistema Único de Saúde, tem como principal marco, preste atenção, principal marco de quê? Essa que é a pergunta. É principal marco do Sistema Único de Saúde? Não, não é isso que ele está falando. Ele não está pedindo o principal marco do Sistema Único de Saúde. Se fosse o principal marco do Sistema Único de Saúde, seria claramente a promulgação da Constituição Federal de 88. Tá? E ainda ia ter que dizer 88, certo? Porque teve outras constituições federais. Então, não é. Não é. Por quê? Porque é a Constituição de 88 que cria o Sistema Único de Saúde em nosso país. Beleza? Então, letra D também não é. Não é. E aí ele fala 8ª Conferência ou Conferência de Alma-Ata no Cazaquistão. Se ele quer como principal marco dos determinantes sociais de saúde que a reforma sanitária teve essa influência, só pode ser a Conferência de Alma-Ata no Cazaquistão em 1978, porque é nessa conferência no Cazaquistão, em Alma-Ata, que é estabelecido a perspectiva do que o processo saúde e doença é biopsicossocial, com multifatores no campo do processo saúde e doença. Portanto, letra A é o item correto. Então, ó, a história do conceito determinantes sociais, aonde começa essa ideia de determinantes? Na Conferência de Alma-Ata. Lá é o principal marco. Beleza? Que teve forte influência no Brasil? Teve sim, na segunda reforma sanitária. Tanto que essa segunda reforma sanitária vai ser a principal articuladora para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde é a posteriori a esse elemento. Portanto, o principal marco para os determinantes sociais é a Conferência de Alma-Ata no Cazaquistão. Vamos para a questão 2. Sobre o processo saúde e doença, marque o item
incorreta. Então, só temos uma incorreta sobre o processo saúde e doença, né? Quais são os determinantes do saúde e doenças? Já sabemos que são fatores biopsicossociais, então são vários fatores. Vamos entender aqui qual que está errada. Letra A. Processo de saúde e doença é uma relação de reciprocidade entre normalidade e a patologia. Letra B. A conjuntura de fatores que permite o ser humano viver também pode causar doença pelos determinantes biológicos, psicológicos e sociais. A mesma conjuntura de fatores que permite o ser humano viver pode lhe provocar doença. O fato do coração humano parar é o fato dele estar batendo, né? Ele vai cansando, perfeito? Então, é isso que ele está dizendo. Letra C. Tanto a saúde quanto a doença de um indivíduo ou população são consequência dos mesmos fatores. Letra D. Considera o fator único de surgimento de doença um agente etiológico. Opa! Amados, o único fator da doença é um agente etiológico? A resposta é não, né? São vários fatores, fatores biológicos, psíquicos e sociais, beleza? Que geram iniquidades, e as iniquidades geram, então, as doenças, perfeito? Tá? Então, quando falamos em determinantes sociais de saúde, é encontrar as iniquidades e combater essas iniquidades, certo? A mesma coisa que nos traz saúde também é a mesma coisa que nos traz doença. A alimentação nos traz saúde, mas uma alimentação mal conduzida nos traz doença. Perfeito? Então é isso que todos os itens anteriores estão falando. Portanto, o item D é um item incorreto. É um item incorreto. Letra E. Vamos ver se ela está correta também. Já encontramos a incorreta, né? A item D. Vamos aí. As iniquidades em saúde acontecem pelas condições em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem. E os determinantes sociais de saúde devem reduzir as iniquidades da população. Corretíssimo, né? Quanto menos iniquidade, maior qualidade de vida. Quanto maior qualidade de vida, mais saúde as pessoas têm. Sendo assim, o item 2 é o item D. Vamos à questão número 3, a hora que ela fala quanto às determinantes sociais de saúde, assinale a alternativa incorreta. Também só uma errada aqui em relação aos determinantes sociais de saúde. Vamos lá. Letra A. O combate às iniquidades deve ser prioritariamente realizado mediante ações emergenciais e somente quando ocorrem epidemias. Amados, se as iniquidades estão no dia a dia das pessoas, elas só devem ser combatidas de forma emergencial e quando tem epidemia? É óbvio que não. Então essa está errada. Já encontramos a errada, é a letra A. O combate às iniquidades deve ser prioritariamente realizado mediante ações emergenciais e somente quando ocorrem epidemias. Não mesmo, é a todo tempo. Descobrimos uma iniquidade, temos que combater essa iniquidade em todas as áreas da vida humana, seja ela social, seja ela psíquica, seja ela biológica. Beleza? Tá? Vamos às outras, para o desencargo de consciência. Item B. A importância cada vez maior dos determinantes sociais de saúde está no fato de que, atualmente, o conceito de saúde não se restringe apenas à ausência de doenças e males físicos, mas também a diversos fatores de ordem social, econômica, cultural. Correto? Estudar os determinantes sociais de saúde é fundamental para a criação de políticas e diretrizes com vistas à melhoria das condições de saúde da população. Estudos e políticas sobre os determinantes sociais de saúde contribuem para promover uma tomada de consciência com referência às iniquidades de saúde que ainda persistem na sociedade. Correto, né? Quando nós conhecemos os determinantes, temos uma tomada de consciência, conhecemos melhor quais são as iniquidades para poder, então, combater essas iniquidades e, assim, ajudar melhor a população. Letra E. Os determinantes sociais de saúde representam os fatores sociais relacionados ao nosso cotidiano, que podem influenciar a nossa saúde. Correto, né? O nosso cotidiano está cheio de coisas e essas coisas
são chamadas aqui na saúde determinantes sociais de saúde, e esses determinantes influenciam sim em nossa saúde, seja para uma boa saúde ou seja para gerar uma patologia, mas ele irá sim influenciar no nosso processo saúde-doença. Beleza? Sendo assim, o item 3, resposta incorreta que estamos procurando, é o item A. É o item A. Vamos à questão de número 4. Olha o que ela fala. A expansão do conceito de saúde, com seus determinantes e a crescente complexidade epidemiológica da situação das populações, estimulam a diversidade de responsabilidades nos serviços de saúde. Sobre os determinantes sociais de saúde, assinale a alternativa correta. Opa, temos aqui uma única correta sobre os determinantes sociais de saúde. Vamos achá-la, tá? Uma única correta. Letra A. Em geral, poucos são os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas, e a presença desses fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar o estado de saúde da população. Amados, são poucos os fatores? Já está errado aí, né? São muitos fatores, são vários fatores que influenciam na saúde da pessoa, né? Não são capazes de determinar o estado de saúde, esse mesmo, e conjuntamente não. O item está completamente errado, porque são muitos fatores, são fatores biológicos, psíquicos, sociais, culturais, econômicos. Todos os fatores influenciam no processo saúde e doença. Sendo assim, o item A está errado, não é a letra A que estamos procurando. Item B. A relação entre os determinantes de saúde e o estado de saúde é simples e não envolve os níveis da sociedade, atingindo apenas o nível macroambiental. Eita questãozinha, que não tem nada a ver. Está falando que é só um fator, ó, relação entre determinante de saúde e estado. É simples, é algo simples essa relação. E não envolve níveis da sociedade. Não são vários níveis da sociedade. Apenas o nível macroambiental, ou seja, apenas o mais macro de todos. O maior de todos. Não, amados, o item B está completamente errado. Esse macroambiental, ele está falando dos microdeterminantes e macrodeterminantes, tá? Que é essa tabelinha aqui, que nós vimos lá na aula teórica. Coloquei aqui novamente, daqui a pouquinho eu faço uma revisão nela, porque essa questão está totalmente fundamentada nela. Ou melhor, quando ele fala aqui ó, do nível macroambiental, ele está se referindo basicamente a isso aqui, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, certo? Ele está dizendo que isso é a única coisa que influencia no processo saúde e doença. O item fica errado, não é essa então. Letra C. Existe uma ampla categoria de determinantes da saúde, desde os determinantes proximais ou microdeterminantes, associados às características do nível individual, até os determinantes distais ou macrodeterminantes, associados a variáveis dos níveis de grupo e sociedade, isto é, populações. Como a velha vaca mimosa dizia, Existe uma ampla categoria de determinantes sociais da saúde. Existe sim, desde os determinantes proximais ou microdeterminantes, associados às características do nível individual. O que é isso? Essa bolinha aqui, ó. Beleza? Idade, sexo, fatores hereditários. E mais próximo nele, estilo de vida dos indivíduos, né? Mais próximo neles também, certinho? Então, tem desde esses fatores, aí ele continua. Até os determinantes mais distais ou macrodeterminantes, associados a variáveis no grupos da sociedade, isto é, populações, ou seja, distais, macros determinantes. Os mais distais, os mais macros determinantes são esses aqui. Né? O item está corretíssimo. O item correto, então, da questão 4 é o item C. É o item C, é o item correto. É o item correto. Definiu claramente aqui os macros e microdeterminantes. Beleza? Vamos às outras, ver onde que está o erro delas. Item D.
a diversidade genética, a diferença biológica de sexo, a nutrição e dieta, o funcionamento dos sistemas orgânicos e os processos de maturação e envelhecimento são determinantes fundamentais da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente para promover e recuperar a saúde. Vamos lá. Primeiro ele me dá vários determinantes, entendendo que isso tudo é determinante. Beleza. Aí ele fala, todos esses determinantes, aí ele chama de determinantes fundamentais. O nome é determinantes sociais. Mas beleza, né? 8080 fala determinantes e condicionantes, né? Eu nem vou questionar o termo aqui. Vamos compreender que, ok, o termo, determinantes fundamentais. O correto é determinantes sociais. Só que aí ele vem e fala assim, sobre os quais não é possível intervir positivamente para recuperar a saúde. É óbvio que é possível sim intervir positivamente para promover e recuperar a saúde nesses determinantes, fazendo assim o item ficar errado. Como assim não é possível intervir na nutrição, na dieta, né? no funcionamento do sistema orgânico? É óbvio que é possível intervir e sim, essa intervenção ajuda positivamente na recuperação da saúde. Tá? Então o item D está errado. Vamos ao item E. A relação entre os determinantes da saúde e o estado de saúde é complexa, porém envolve prioritariamente o nível microcelular. Começou bem, falou que é complexa a relação dos determinantes com a saúde, é complexa mesmo, mas aí ele dá uma prioridade ao nível microcelular, e isso não existe, né? A complexidade dos determinantes é que não há prioridade. Todas essas ações aqui, todas elas, tudo que está aqui, né, e ainda outras que aqui não estão, fazem parte dos determinantes sociais de saúde. Por isso, é algo extremamente relevante compreender que são vários fatores biopsicossociais. Sendo assim, o item E está errada. Na 4, a resposta correta é o item C. Vamos à questão de número 5. Olha o que ele fala. Para a Comissão Nacional sobre os determinantes sociais da saúde, são os seguintes fatores que influenciam a ocorrência de problemas de saúde. Beleza, então vamos lá, vamos devagar, porque aqui ele está falando o seguinte, ó, ele está falando para a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde. Você sabe que cada instituição ou legislação define os determinantes de uma forma. A 8080 define os determinantes e condicionantes, que vai falar de uma forma. A Organização Mundial da Saúde vai definir os determinantes de uma outra forma, né? A própria tabela dos macrodeterminantes e microdeterminantes é de uma outra forma. E a Comissão Nacional sobre Determinantes Nacionais de Saúde é de outra forma. O item é sobre a Comissão Nacional. Como que a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde define os determinantes? É isso, beleza? Lembre-se, quando nós falamos sobre a Comissão Nacional, a sua definição são aspectos genéricos. Ele usa termos genéricos para definir ali os determinantes sociais da saúde, tá? São termos bem genéricos. Diferente do 8080, quando fala dos determinantes e condicionantes lá no artigo 3º. Lá ele fala de uma forma bem objetiva, certo? Aqui é genérico, 8080 objetivo. Comissão Nacional, genérico. Então vamos entender aqui e localizar essa resposta. Letra A. Qual é então que conforme a comissão está correta? Letra A. Habitacionais, econômicos, ambientais, éticos, raciais, psicológicos e educacionais. Amados, habitacional é algo muito específico. Então não vai ser aqui Comissão Nacional de Determinantes Sociais. Não, habitacional está dentro do termo econômicos. Econômicos é algo genérico. E dentro desse termo encontra as características habitacionais. Certo? Social. Social também é um termo genérico. E dentro desse termo encontra-se as características habitacionais. Portanto, o item A não tem nada a ver. Beleza? Item B.
sociais, ambientais, culturais, éticos, raciais, ergométricos e educacionais. Ergométricos? Também não, né? Também não faz sentido. Letra, ou melhor, aqui no B, ergométricos, não. Item C também vai mesmo caminho, né? Ó, sociais, econômicos, ambientais, étnico-raciais, ergométricos e comportamentais. Ergométricos, novamente, não está lá, né? Não está lá. Também o termo ambientais também não está lá, né? O termo ambiental, apesar de ser genérico, também não se encontra na linha da organização da comissão. Ela não cita esse termo, tá? Ela não cita esse termo. Beleza? Item D, habitacional, econômico, culturais, ético-raciais, psicológicos e educacionais. Ó, novamente aqui, ó, habitacional é algo mais específico. E letra E, sociais, econômicos, culturais, ético-raciais, psicológicos e comportamentais. Aqui nós temos perspectivas bem genéricas e que sim é o rol de definições dos determinantes sociais da saúde, conforme a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde. Beleza? Sendo assim, o item 5 é o item E, o item correto. Vamos ao item de número 6, olha o que ele diz. A Lei 8080 de 1990, no seu artigo 3º, diz os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Ó, então está citando a 8080 no seu artigo 3º, os determinantes e condicionantes. Exceto, então, qual é a única que não está na 8080? Essa é a pergunta. Tá? Qual é a única que não está lá no artigo 3º da 8080? Temos que encontrá-la, né? Exceto, ele me dá aqui 6 possibilidades. Então vamos lá. Lá você tem alimentação? Tem específico, ó, alimentação. Lá você tem moradia? Tem específico. Lá tem saneamento básico? Tem específico, tá lá. Lá tem meio ambiente? Tem. Lá tem trabalho? Tem. Lá tem renda? Tem também. Então também está correto. Lá tem educação? Tem também. Lá tem atividade física? Tem também. Lá tem transporte? Tem. Tá? Lazer e acessos a bens e serviços essenciais. Tá lá esse acesso a bens e serviços essenciais? Tá lá também. Então a única que é exceto é o item E aqui, apenas os vírus e as bactérias. É isso que está na 8080 como determinantes sociais de saúde? Apenas os vírus e as bactérias. É isso? A resposta é não. Sendo assim, o item E é o item incorreto. Beleza? Determinantes sociais da saúde, então, você tem que entender o conceito que nós estamos falando sobre o processo saúde e doença. Tem que entender que atualmente os fatores são multicasuais, é assim que nós entendemos, temos várias causas. Todas essas causas, todas essas ações podem tanto nos dar saúde quanto nos trazer doença, nos trazer patologia. Tem que compreender quando esses fatores trazem patologia dentro dos determinantes, nós chamamos isso de iniquidade. Então temos que combater essas iniquidades. Quando não se tem iniquidade, nós temos qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida, mais saúde as pessoas têm. Beleza? Compreendendo isso, aí você tem que compreender que cada instituição define de uma forma, que a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde define de uma maneira, que a 8080 no artigo 3º de uma outra maneira, né? Melhor, define exatamente a mesma coisa, só que com termos diferentes. Aí o examinador usa esses termos contra você. Os macrodeterminantes e microdeterminantes de outra maneira e a Organização Mundial da Saúde de uma outra maneira. Beleza? Amados meus, muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.